Nós voltamos à nossa série do Sermão da Montanha sobre os valores do reino e hoje a gente vai ler esse texto que, se você acompanhar, é a continuação. Nós vamos ir agora seguir o texto e hoje, dentro então dessa série Valores do Reino, eu gostaria de falar sobre o princípio do reino. Vocês viram que a gente cansou bastante, né, sobre o rei, que é a justiça. Mas antes da gente falar então sobre o caminho para a verdadeira justiça que esse rei nos propõe, eu queria fazer um pequeno apanhado do que a gente viu até aqui, porque a gente teve uma pausa aí de alguns domingos, né? Teve férias, teve acampamento dos jovens, teve aniversário da igreja, né? Então ficamos aí uns 3 domingos desconectados do Sermão da Montanha. Então, só para fazer um pequeno review também para quem hoje nos visita, louvamos a Deus pela vida de vocês, sejam muito bem-vindos, espero que voltem mais vezes quando estiverem em São Carlos, é uma alegria tê-los conosco. Então, vocês não, né, vai começar agora a falar do nada um negócio que eu não sei nem o que está acontecendo, né? Então, vamos fazer só um review, um apanhadinho breve antes da gente entrar no nosso texto. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, fazendo algumas reflexões no Sermão do Monte. E nós fizemos até aqui, então, né, uma visão panorâmica sobre as bem-aventuranças. E agora nós estamos saindo das bem-aventuranças e entrando em outras partes do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, quando a gente falou sobre as bem-aventuranças, que foi o último encontro nosso, a gente falou sobre a ênfase que esse texto dá sobre a justiça. A gente viu como é difícil ser um cristão consagrado numa sociedade que não tem amizade com Deus, que não é povo de Deus e que não está interessado em Deus. E quer a gente goste, quer não, nós estamos em conflito com esse mundo, mas que, no entanto, nós somos chamados a ser totalmente diferentes. Quando a gente lê as bem-aventuranças, você deve lembrar, a gente vê que ela apresenta para a gente uma perspectiva diferente de vida, que é radicalmente diferente do mundo. O mundo estima o orgulho e não a humildade. O mundo incentiva o pecado, enquanto a palavra de Deus diz que não, Deus abomina o pecado. O mundo está em guerra com Deus, contra Deus e contra os filhos de Deus. Mas Deus, no entanto, nos convida a sermos pacificadores, a sermos totalmente diferentes, a reconciliar, a levar o evangelho da reconciliação a todos aqueles que são inimigos, a primeiro momento, mas o quanto Deus ama e quer recebê-los como filhos. Quando a gente fala sobre valores, né, a gente, desde o começo eu tenho falado, né, valores é aquilo que dirige a nossa vida, né, seja a gente uma empresa, seja a gente uma pessoa. Quando a gente pensa no reino, né, a gente viu hoje na escola dominical então que o reino é o domínio de Deus sobre todas as coisas. A gente vê que quando a gente pensa então nos valores do reino, esses valores, eles transmitem aquilo que o rei desse reino é. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um princípio do rei que é muito importante para dirigir os valores que nós vamos começar a ver de forma mais prática a partir do próximo domingo, tá? Que é um princípio simples, que a gente gostaria que fosse perfeito, que acontecesse, que é a justiça. Então esse é um princípio do rei do nosso reino, a justiça, a verdadeira justiça. E a partir dessa justiça que ele traça como ele quer que a gente viva. E aí então, para dar sequência e a gente adentrar então naquilo que a gente quer falar nessa manhã, vamos ler Mateus 5, do 17 ao 20. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz a palavra do Senhor: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade eu lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto,
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, seja sobre nós nesse momento, que a Tua palavra encontre no coração terra fértil. Que o Senhor ilumine a exclamação da Tua palavra. Usa-me como instrumento Teu nessa hora, Senhor. Nós oramos a Ti e pedimos a Tua iluminação. Em nome de Jesus. Amém. Na lei de Moisés, o que a gente chama de os mandamentos, Deus revelou os seus padrões para uma vida de santidade, ou seja, Ele revelou a sua justiça. No tempo de Jesus, os fariseus eram aqueles que defendiam a lei, ele e os escribas, e procuravam obedecê-la e ensinar aqueles menores, vamos pensar assim, que não tinham esse conhecimento, a como obedecer. Mas Jesus, ele afirma que a verdadeira justiça agradável a Deus deve exceder a desses escribas e fariseus, que eram os religiosos do seu tempo. Eu não sei você, mas se essa era a referência e a justiça então das pessoas deveriam exceder a deles, as coisas parecem que iam ficar um pouco complicadas. E a gente vai entender por quê. Primeiro, porque santidade e justiça andam de mão dadas. Porque às vezes parece que a gente fala que Deus é santo e Deus é justo, parece que a gente está falando coisas diferentes. Mas não é. É importante a gente entender que santidade e justiça uma não existe sem a outra. Por quê? Porque ser santo é ser puro. E ser justo é a prática dessa pureza. Então, Deus é santo porque Ele é puro. Nele não existe pecado nenhum. E Ele é justo por quê? Porque Ele exerce essa pureza com exatidão. A justiça de Deus não é como a nossa justiça, porque nós somos tendenciosos, né? A justiça humana é que diga. Tudo depende do quê? Do que o juiz vai julgar. Eu estava lendo esses dias e você sabia, aí Tati, você que é advogada, esses dias eu ouvi um podcast, eu acho, não lembro se eu li ou se eu ouvi, que o fato do juiz ter almoçado ou não interfere no julgamento. Se ele está feliz ou não, se ele está satisfeito ou não, vai depender da forma como ele julga. Mesmo sendo imparcial, não conhecendo o réu, ele vai avaliar as provas, as evidências, os advogados vão apresentar a defesa, a acusação, e se ele tiver com nível de açúcar bom no sangue, ele pode ser mais favorável ou menos favorável ao caso que ele está julgando, sabia? Portanto, se um dia alguém cometer crime, que seja julgado depois do almoço. Eu acho que o jeito vai ser mais bondoso. Na dúvida, eu dou um brigadeiro para o juiz, né? Mas o fato é que a nossa justiça, ou ela é pesada demais, ou seja, a gente quer que aquele que fez alguma coisa pague, se possível, com a própria vida. Ou então, se for alguém que a gente ama, não foi bem assim, vamos relevar. Ou seja, a nossa justiça, ou ela é crível, ou ela é frouxa. Ela nunca é perfeita. Por quê? Porque nós não somos santos, nós não somos puros, nós não temos uma visão cristalina das coisas. Deus é puro, é santo, por isso Ele é justo, por isso que a sua justiça é perfeita. Por isso que é importante a gente entender que esses dois conceitos andam juntos, para a gente poder entender o que ele está falando aqui sobre a lei. Jesus explica, então, que a sua própria atitude com respeito da lei, a partir do seu relacionamento com a lei,
no Antigo Testamento dizia respeito a costumes, a forma de viver a vida, a como comer, a como viver, a tudo isso. Então, nesse sentido, eu queria pensar, a partir do nosso texto, 3 atitudes que Jesus nos convida a ter e que Ele é a referência. A primeira delas, no versículo 17, que é possível destruir a lei tentando cumpri-la. É possível destruir a lei tentando cumpri-la. Para os fariseus, era justamente isso que Jesus fazia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a autoridade de Jesus não era proveniente de nenhum deles, de nenhum líder, ele não vinha de uma escola rabínica conhecida. Então, em vez de ensinar os preceitos das autoridades nos assuntos, a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade. Então, ele não tinha uma autoridade humana. Jesus parecia desafiar a lei, não apenas com autoridade, mas também com as suas ações. Ele curava pessoas no sábado, a lei falava que não podia. Parecia que ele fazia caso das tradições dos fariseus. Os seus relacionamentos também pareciam opor-se à lei, porque a lei dizia o quê? Que você deveria andar com boas pessoas. Ele andava o quê? Com o pecador, com o publicano. O publicano era considerado um traidor da pátria, porque era um judeu que trabalhava para o Império Romano. No entanto, quando a gente analisa melhor, eram os fariseus que destruíam a lei. Por quê? Por meio das suas tradições. Eles pisavam as pessoas usando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela era pisada através de uma vida hipócrita. Porque eles desobedeciam a lei, afirmando, que estavam protegendo a lei. Os fariseus, eles pensavam estar guardando a lei de Deus, quando na verdade eles reprimiam a palavra, sufocando-a com seus preceitos humanos e as suas regras, que eram impossíveis de cumprir. A lei pedia um jejum por ano. Eles diziam que as pessoas deveriam jejuar uma vez por semana. Por exemplo, a lei dizia que deveria dar o dízimo das primícias, ou seja, a primeira colheita. Eles diziam que você tinha que dar o dízimo de tudo, do endro, do hortelã, de tudo que você produzia. Ou seja, eles infligiam leis, eles acabavam tirando a vitalidade da lei. A lei, que é vida, estava se transformando em instrumento de morte e opressão. E aí, eu lembrei de N.T. Wright dizendo, no seu livro, nossa, agora fugiu o nome, gente, eu vou lembrar até o final. Quando Deus é rei, o resultado é justiça efetiva, equidade verdadeira e remoção de toda corrupção e opressão. Os fariseus faziam justamente o contrário. O fato de terem rejeitado Jesus quando esse veio à terra comprova que a verdade interior da lei não havia penetrado no coração desses homens. Porque eles não conseguiam identificar Jesus como Messias. Para eles, Jesus era mais um bandido que aparecia. Jesus deixa claro que ele veio honrar a lei, ajudando o povo a amar a Deus, aprendendo a colocar a lei em prática e colocando-a em prática. Ele recusa a justiça artificial dos líderes religiosos do seu tempo, que não passavam de farsa, como Jesus mesmo disse, túmulos caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Para eles, a religião era um ritual, apenas ritual, e justamente por isso, morto em si mesmo. Rituais não salvam. Não existia, como a gente falou na escola bíblica, um relacionamento com esse Deus. Existia um relacionamento com as práticas que deveriam levar a esse Deus, mas que paravam na prática. Nesse sentido, não se reproduzia vida nos seus atos. Não tinha vida.
era só orgulho, não tinha humildade, era opressão e não liberdade. Jesus questiona isso de forma muito severa. A segunda atitude de Jesus, também está no versículo 17, a gente pode procurar cumprir a lei assim como Jesus fez. E esse é o grande desafio para a gente, porque Jesus cumpriu a lei de Deus em todos os aspectos da sua vida. Cumpriu no seu nascimento, porque ele foi nascido sob a lei, conforme Gálatas 4. Seus pais realizaram todos os rituais precedidos para um menino judeu. Levaram ele no 8º dia, circuncidaram, apresentaram no templo. Por certo, também ele cumpriu a lei na sua vida, porque ninguém foi capaz de acusá-lo de qualquer pecado. Jesus obedeceu a todos os mandamentos da lei, sem, no entanto, se sujeitar àquelas tradições vazias dos fariseus e dos escribas. E aqui eu poderia ficar enumerando várias vezes, você pode procurar depois lá como Jesus cumpriu a lei. Você vai encontrar assim enxurradas de versículos de como Jesus cumpriu a lei. O fato é que o Pai expressa a aprovação da conduta de Jesus muito antes de Jesus começar qualquer coisa. Mateus 3,17 diz que este é meu filho amado em quem me comprazo. No batismo de Jesus, Deus já fala, é esse. Segue ele. Então, a gente pode cumprir a lei como ele cumpriu, porque ele cumpriu. Jesus também cumpriu a lei nos seus ensinamentos. E foi isso que levou ele a entrar em conflito com os líderes do seu tempo. Foi isso que levou até a cruz, vamos pensar assim, no primeiro momento. Mas a gente sabe que não foi só isso. Quando começou o seu ministério, ele encontrou a palavra viva de Deus, recoberta de tradições e interpretações humanas. Jesus, ele rompe essa casca da religiosidade, ele guia o povo de volta à palavra de Deus, a um relacionamento vivo e verdadeiro com o Deus da promessa. Em seguida, revela uma nova forma de viver para uma gente acostumada com a letra da lei e não com a essência da vida, que é o coração da lei. Jesus não vem revogar a lei. É muito importante, Jesus veio derrubar a lei. Não, ele diz, eu não vim derrubar a lei, eu vim cumpri-la. Foi na sua morte e na sua ressurreição que Jesus cumpriu a lei de uma maneira especial. E esse foi o principal motivo dele ir para a cruz. Ele levou sobre si a maldição da lei. Tudo aquilo que na lei dizia respeito ao tradicionalismo, ao ritual, ele leva sobre si. Para que em si ele pudesse cumprir todas as cerimônias, todos os rituais que não seriam mais necessários para o povo encontrar o coração da lei, que é o próprio Deus. A palavra diz que o véu do templo se rasgou. Não seria mais necessário sacrifícios de animais, porque ele, sendo sacrifício único e suficiente, se doou na cruz, derramou seu sangue, para que agora, você e eu, pela sua graça, nos pudéssemos dirigir a ele através de uma oração. A gente não precisa ir lá no templo de Jerusalém, que nem existe mais, ou no templo de Salomão em São Paulo. Se você quiser ir lá visitar para conhecer, tudo bem. Mas agora, esses rituais, eles estão na palavra de Deus para mostrar como a lei deveria ser cumprida, mas agora em Cristo, nós não precisamos cumprir tudo isso. Ele já cumpriu. Ele colocou de lado a antiga aliança e fez uma nova aliança conosco, que a gente celebra, todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, trazendo à memória tudo que ele fez, o seu cumprimento da lei, para que a gente pudesse viver na esperança de que o dia da vitória, um dia vai chegar. Porque ele venceu a morte. Quando a gente estuda o Apocalipse, lembra? Vai chegar um dia em que o último inimigo, que é a morte, também será vencido por nós. Sendo ele a primícia dos que dormem, nós temos a promessa. Nós não falamos na escola bíblica de herança, né? Nós temos o que? A herança. Se ele ressuscitou,
a gente também vai ressuscitar. Essa é a promessa. É isso que nos difere de todas as outras religiões. A promessa da ressurreição também do corpo. Essa é a nossa expectativa. Então, a fim de destruir a lei, Jesus não lutou contra ela. Ele a cumpriu. Por isso que a lei hoje não tem domínio sobre nós. Você não precisa separar um passarinho para ir lá, oferecer em sacrifício, comprar um boizinho, deixar engordar. Não precisa mais disso. Né? Por quê? É importante a gente entender, porque talvez uma ilustração seja mais fácil para a gente entender isso, porque tem duas maneiras de destruir uma semente: esmagando uma semente ou plantando uma semente. O fato é que só de uma forma você vai ter uma árvore no final. Então, Jesus, ele esmaga o seu corpo. Só de zero. Aí não tem, você está usando uma ilustração que não faz sentido, né? Ele esmagou o seu corpo na cruz por causa dos nossos pecados. E ele cumpre a lei também indo para um túmulo que nunca tinha recebido ninguém e fica lá 3 dias. E ressuscita. Ou seja, esmagado, ele é plantado e mesmo assim ele ressurge. E a gente vive nessa esperança. Essa é a nossa expectativa. Ou seja, quando Jesus morreu, ele rasgou o véu do templo, abriu o caminho para a santidade de Deus. Ou seja, aquele Deus que era santo, justo, puro e que estava longe, agora está perto, por uma oração. Jesus derrubou a separação que existia entre judeus e gentios. Por quê? Porque Deus tinha escolhido só o povo de Israel para ser o seu povo. Só que essa escolha, Israel não soube lidar. O que Israel tinha que fazer? Ser luz para nações, ou seja, proclamar Deus para as outras nações. O que Israel fez? Gente, que luz bonitinha, era só minha. Deus derruba isso. Não, vocês não entenderam direito. Quando a gente fala de tradição, de ficar preso à tradição, é isso. É tão bonito os rituais que Deus fez para nós. Vamos fazer eles todo sábado e a gente vai ser feliz. É muito pouco, não é para isso que Deus chamou. Então, é muito importante a gente pensar que Jesus não precisa mais de templo, não precisa mais dos rituais construídos por mãos humanas. Deus não precisa de mais disso. Ser justo é ser aceitável a Deus. Eu e você, por natureza, não somos justos, por causa do pecado que habita em nós. Mas nós somos convidados e chamados a sermos justos pela fé em Jesus. E aí nós nos tornamos santos como Ele é santo. Para quê? Para que a gente possa declarar essa justiça a outros, a declarar essa santidade a outros, a sermos o que Israel não foi, ser luz para as nações. Somente é possível cumprir a lei em Cristo, porque Ele cumpriu a lei. Ele levou sobre si a nossa maldição, o nosso pecado. Nós somos o que somos. Se é que somos alguma coisa, por causa dele. Somos amigos de Deus? Por causa dele. Somos herdeiros? Por causa dele. Isso é maravilhoso. E se a gente é o que a gente falou sobre habilidades, talentos, hoje, é porque Ele nos encheu disso, Ele nos dá a direção. Isso é maravilhoso. O fato é que a gente começa a entender que a gente não contribui nada para isso. Na verdade, é tudo Ele, porque tudo vem dEle. Tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle. Nós recebemos a bênção da justiça de Deus quando a gente crê. A bênção da santidade através dEle. Por isso que a gente pode também cumprir a lei por causa dEle.
Então, por isso que a gente entende, Gisele, eu não preciso cumprir a lei, mas você está me dizendo que de certa forma, então, os mandamentos valem para hoje? Sim. E se existe uma forma de cumpri-los, é estando em Cristo. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Todas as vezes que a gente se esquece disso, a gente se desvia. E a gente vai cair em idolatria, a gente vai, não vai honrar pai e mãe, a gente vai dar falso testemunho, a gente vai cobiçar, e vai ser tudo isso. E a terceira atitude de Jesus em relação à lei, para a gente seguir para o nosso fim, a gente pode procurar cumprir e ensinar a lei também, que está no versículo 19. Isso não significa voltar a nossa atenção para o Antigo Testamento e se esquecer da nova aliança. É a gente entender que para nós, segundo o que está escrito lá em 2 Coríntios 3, deixa bem claro que o nosso ministério se refere à nova aliança, que existe o ministério da lei que não é contrário à graça de Deus, que é o quê? Expressar a justiça do rei. É para isso que a lei existiu, para expressar a justiça de Deus, o nosso rei. Jesus deseja que nós cresçamos em conhecimento acerca da justiça dele, a fim de que sejamos capazes de lhe obedecer e compartilhar isso com outros. É isso. Ou seja, a lei moral de Deus, ela não deixou de existir, ela não mudou. Pelo menos 9 dos 10 mandamentos são repetidos nas epístolas do Novo Testamento. O único que não se repete, se você prestar atenção, e aí vão ter tradições que vão me cancelar, mas o fato é que o único que não está lá é o cumprimento do sábado. Os outros estão todos. Porque a gente entendeu como cristão e a gente adotou o domingo como o dia do Senhor, mas o fato é que o princípio do descanso permeia toda a Bíblia. Então, de todos os mandamentos, 9 estão em todas as epístolas do Novo Testamento. Você pode ler depois com calma, com atenção. Ou seja, nós somos chamados a obedecer ainda a eles para ser luz para o mundo que está na escuridão. Nós somos chamados a ter uma moral diferente, uma ética diferente, um valor diferente. Porque esse mundo sem graça, sem sal, sem sabor, a gente precisa fazer a diferença. Nós não obedecemos a lei mais por medo, por ritual, mas por amor. Porque a gente conhece aquele que fez a lei. Basicamente é isso. Como cristãos nos dias de hoje, a gente obedece a lei interior, a gente é circuncidado no coração e a gente vive de graça em graça, de fé em fé por causa do seu amor, porque Jesus cumpriu em si a lei. O Espírito Santo nos ensina a palavra e nos capacita a obedecer. Não é tudo que está lá que a gente vai concordar, que a gente quer cumprir, mas o Espírito Santo vai nos incomodando, vai nos moldando e vai mostrando que o pecado continua sendo pecado. Aquilo que é contrário à palavra de Deus ainda fere a santidade de Deus, queira eu ou não. Eu posso fazer com que seja mais palatável, que seja mais assim, mais pecado é pecado. Na realidade, os cristãos de hoje têm ainda mais responsabilidade que os da primeira aliança, porque a gente conhece o plano completo da salvação. Os judeus da primeira aliança não conheciam ainda o que Deus tinha, o que Deus ia fazer através de Jesus. Nós sabemos. A nossa responsabilidade é maior. E para concluir, a obediência ao nosso rei, esse rei que é justo, é sempre uma resposta de fé. Esse é o desafio para a gente. Nós cremos que Ele cuida de nós, que a sua vontade é sempre o melhor para nós, apesar de não ser o que a gente quer, não ser o que a gente gosta. No reino de Deus, a capacitação, isso é maravilhoso, nunca é pessoal.
Testamento para que ela abençoasse o profeta, para que ela abençoasse outras pessoas. Deus abençoa você, a sua vida, para que você também possa abençoar outras pessoas. Ele te salvou para que você possa proclamar essa salvação a outras pessoas. Ela não pode terminar em você, como Israel achou que havia terminado nele. E eu gostaria de terminar com uma frase do John Stott, que diz que o reino de Deus não é uma sociedade cristianizada. Porque talvez você pense que eu queira estar falando isso. Não. O reino de Deus é o domínio divino na vida daqueles que reconhecem a Cristo, Senhor e Rei das suas vidas. No reino, nós encontramos justiça, porque um rei justo governa. Ele não é tendencioso. No reino, nós encontramos santidade, porque um rei santo, puro, governa. Esse Deus que é trino, Pai Santo, Pai, Filho e Espírito, Ele é santo, Ele é justo e Ele tem a última palavra, que é o céu. E o céu muda a nossa forma de encarar a vida. Porque a gente não pode viver a nossa fé só pensando que a gente vai morar no céu. Não é isso. Pensa bem, você sozinho lá. Se a gente cantou, a gente cantou uma música que reflete a palavra de Deus, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Como que essas muitas tribos, povos e raças virão adorar se a palavra não chegar a eles? O céu muda a forma que a gente encara a vida. Por quê? Porque a gente vai sentir dor, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter sofrimento, a gente vai perder as pessoas que a gente ama, a gente vai pisar feio na bola, vão pisar feio na bola com a gente vai se decepcionar, a gente vai ter dia difícil, a gente vai ficar irritado, mas a gente tem consolo em Cristo. Nós sabemos que nele nós somos consolados, perdoados, limpos, redimidos. Em Cristo nós somos amados, porque o rei desse reino é amor também. Toda condição infeliz, a gente crê que um dia vai cessar, que vai acabar. O céu é a consumação do reino. Essa é a nossa expectativa. Tendo essa expectativa em mente, vivendo nessa esperança, diante da vida, sabendo que existe um rei que governa sobre todas as coisas, que já diz para mim qual vai ser o final de tudo isso. Não tem por que eu caminhar temeroso. Se eu conheço, se eu sou amigo, eu sei o propósito, eu sei os planos dele. Enquanto isso não chega, Jesus quer mudar e trabalhar o nosso coração no primeiro momento para que a gente possa viver nesse caminho de justiça e santidade que Ele abriu para a gente quando cumpriu a lei. Para que a gente possa cumprir essa lei, para que a gente seja o quê? Luz para as nações. Para que a gente proclame esse reino para todas as pessoas sem exceção. É Ele quem escolheu, é Ele quem sabe quem é salvo. Eu e você não. É simples assim. O que cabe a gente é proclamar. A missão de Deus para nós é o quê? Proclamar o Evangelho. Proclamar essa boa notícia de salvação. Olha, existe um reino, existe um rei, existe uma expectativa. Né? Deixa a sua vida de pecado para lá, deixa de lado. A fé, a salvação, eu sempre falo e eu vou repetir mais uma vez, ela começa no individual e ela se expressa no coletivo, nunca o contrário. Porque a gente vive dias onde, não, eu vou assistir um culto de casa. O culto o que é? A junção, é o dia que a gente escolhe para estar aqui junto, louvar a Deus junto, ser alimentado, saber quais são os princípios e os valores desse reino. Como eu costumo dizer, aqui é o intervalo do jogo. Você saiu daqui, você tem a sua família, amanhã você tem seu trabalho, e é lá que você vai viver esse reino. Não é aqui. Aqui é o lugar para reidratação, para a gente chorar junto, para a gente compartilhar a vida, compartilhar a dor, luta, mas é lá fora.
Então, a gente precisa estar junto. A comunidade, a igreja é para isso, para que Deus possa nos alimentar, para que a gente esteja pronto para viver o reino lá fora, para proclamar lá fora. Porque quem precisa da boa notícia é quem ainda não escutou. Só que eu sempre repito, né, também, que a gente precisa pregar ela pra gente, né? Que a gente pode esquecer. Olha que desafio, a gente olhar no espelho e falar, olha, Jesus morreu por mim. Ele cumpriu a lei. Eu posso fazer isso por causa dele. E agora, Senhor, me capacita a falar para aqueles que não te conhecem. Então, após trabalhar em nós, ele nos mostra que a gente também pode, como os fariseus, destruir a lei tentando cumpri-la. Porque a gente pode cair no discurso de que é só eu fazer tudo certinho, que as pessoas vão ver eu fazendo tudo certinho e vai dar tudo certo. Mas não é simples assim. Porque a gente vai errar. E aí quando errar, o que a gente faz? A gente pede perdão. Não é assim que funciona com Deus? E talvez a gente tenha que pedir perdão para outras pessoas também. E mostrar que a gente serve a um rei que é perdoador. Perdoando. Cristo mostra pra gente que a gente pode procurar cumprir a lei como ele cumpriu. Porque se ele está conosco, se a gente vive essa fé através dele, a gente também pode cumprir essa lei. Por mais difícil que pareça ser. E que sim, a gente pode cumprir essa lei e ensinar essa lei proclamando-a para todo mundo. A gente vai passar nas próximas semanas para as questões mais práticas. Porque na hora que a gente mudar o texto, a gente vai começar a ver que Jesus vai tornando tudo isso que eu falei aqui muito mais simples, que ele vai dar exemplo. E a gente vai começar a entender, por exemplo, sobre os mandamentos, como ele trabalha no Sermão do Monte, sobre cobiça, sobre adoração, sobre tudo aquilo que está nos mandamentos. Eu estou aqui tentando fazer um review, né? Porque tá encaminhada, mas agora minha mente falhou. Mas a gente vai começar a entender a partir da próxima semana como vai acontecendo isso através de exemplos mais práticos. Que você possa caminhar na certeza de que Deus está com você, que Ele é o Rei sobre a sua vida. E se existe alguma área da sua vida que Ele ainda não governa, Ele possa governar. Que ao longo dessa semana, as suas emoções, as suas decisões, tudo aquilo que você precisa direcionar, você possa direcionar, colocando em oração o Senhor. Que Ele possa reinar na sua vida, a partir de já. E vai ter dia, sabe aquele já ainda não que eu sempre falo? Tem dia que a gente escolhe a gente governar. Costuma dar errado, bastante errado. Mas peça para que Ele transforme o seu coração e permita que Ele governe. Ele sempre tem o melhor para nós. Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele promete. Amém?